Fala pessoal, as turmas de alimentos e álcool e açúcar, tudo bom com vocês? Pessoal, na nossa primeira aula vamos falar sobre arte e suas linguagens, tá? Nos próximos PDFs nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é arte, tá? Vamos ter algumas definições e vamos começar uma conversa aí. Por que uma conversa? Porque eu quero como trabalho, e vocês, isso está no último slide, tá? Vocês sempre terão uma semana, tá? Isso é importante deixar claro. No último slide está o que eu trabalho. O que é? 3 ou 4 linhas para vocês o que é arte. Eu quero que vocês me falem o que é arte para vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá, bom trabalho. Bom, pessoal, vamos começar nosso papo falando sobre arte. O que para você é arte? Já pararam para pensar nisso? É difícil, né? É difícil definir o que é arte. É muito fácil de a gente apontar para o que é uma arte, mas explicar por que aquilo é arte é outra história. Segundo Gombrich, um autor que nós iremos utilizar aqui na nossa bibliografia, ele vai dizer o quê? Uma coisa que realmente não existe mesmo é aquilo que se dá o nome de arte. Existem somente artistas. Um pensamento interessante, né? Por que ele vai falar isso? Vamos dar um exemplo aqui. Nas duas obras que temos aqui no nosso PowerPoint. O retrato da mãe de Durer e o retrato do filho Nicolas de Rubens. Para vocês, qual é o mais bonito e por quê? Complicado, né? Cada um provavelmente irá escolher uma obra. Mas o principal é que aqui nós precisamos de duas pessoas para chegarmos a esse consenso. Nós precisamos do artista e precisamos de quem olha. Porque a parte do espectador é quem vai irá definir se aquilo é belo ou não, se aquilo faz sentido ou não. E tudo isso tem a ver com todas as experiências do espectador de vida, contexto cultural, entre muitas outras coisas. Ou seja, se fôssemos falar simplesmente por uma questão de beleza estética, a mãe de Durer, que já tem uma certa idade, ela é menos bela, talvez, pelos nossos padrões estéticos, do que o filho Nicolas, que é uma criança jovem. Agora, quando nós pensamos no artista, né? Quando pensamos do lado do artista, com certeza, quando Rubens desenhou seu filho, ele estava muito orgulhoso da beleza dele e queria que o mundo visse o quão belo esse menino era. Mas vocês acham que Durer não pintou com o mesmo esmero e o mesmo carinho sua mãe? Quando ele pintou ela, talvez ele não gostaria de mostrar a beleza das marcas da vida e com a passagem do tempo fazem e como isso também é belo. Portanto, a arte é difícil de definir, mas o artista é aquele que com ferramentas consegue se expressar. Já parou para pensar que o homem é o único ser que consegue fazer e perceber arte? Se você, por exemplo, mostrar uma escultura de Michelangelo para o seu cachorro, provavelmente o máximo que ele vai fazer é um xixizinho no pé dela. Portanto, não adianta levar seu cachorro no Museu do Louvre. Ele não vai ficar contente com isso. Mas talvez com um ossinho resolva o problema. Por que então o ser humano não se resolve apenas com osso? Porque ele não fica feliz apenas com comida e com descanso? Porque para você ter uma vida plena, nós nos debruçamos sobre filmes, sobre fotos, sobre esculturas e tudo que mais diverso tem. Essa é a pergunta que vai guiar nosso curso. E nós vamos pensar por que durante toda a existência do ser nós continuamos a querer criar e criar e criar e ter essa mania de ver o mundo de uma outra forma e querer mostrar para os outros como nós vemos este mundo. Vamos buscar entender quais são as razões que nos fazem gostar ou não de uma obra. Gombrich irá dizer, não há razões erradas para se gostar de um quadro. Há razões erradas para não se gostar de uma obra de arte. Colocando à parte todas as discussões do que é arte ou suas funções e tal, o que a gente tem que pensar é que todo artista faz arte porque ele quer que alguém veja. E normalmente, quem busca arte quer ver um ponto de vista do artista. Ou seja, na maioria das vezes nós procuramos uma comunicação. Não verbal, não por palavras, mas uma comunicação. Mas para isso, vocês precisam entender o mesmo idioma.
Não tem como você conversar com alguém que está falando inglês se você não souber um pouquinho de inglês, não é mesmo? Então, o seu ponto de gostar ou não gostar, ou de ser uma obra de arte, ou de você definir o que é obra de arte ou não, não pode ser definido pela falta do seu conhecimento daquela linguagem. E isso acontece muito, não é mesmo? Nós não conhecemos todos os tipos de linguagens que tem por aí, não falamos todas as línguas e provavelmente nunca entenderemos todas as linguagens artísticas que existem. Por exemplo, para você saber se você gosta ou não de chinês, você tem que aprender um pouco de chinês. Aí sim você vai falar, eu gosto ou eu não gosto. Gombrich está falando que com arte é igual. Para você poder definir se você gosta ou não, você tem que conhecer, certo? E uma coisa que a gente nunca pode esquecer, né? Ao longo do tempo, as pessoas fizeram arte, se expressaram de diferentes formas por razões diversas. O papel da arte não é o mesmo em cada época, não é o mesmo em cada lugar e não é o mesmo em cada cultura. Então vamos pegar o exemplo aqui dos boizinhos pintados nas cavernas de Lascaux há 17 mil anos atrás. Uma das primeiras pinturas rupestres encontradas. O que vocês acham que quem pintou esses boizinhos queria dizer com isso? Tantas conjecturas, não é mesmo? A gente pode pensar em muita coisa, né? Talvez para eles este boi ou esses animais eram como monstros que eles viam e se escondiam nas cavernas e eles quiseram representar para avisar outros de sua raça dos perigos que tinham lá fora, ou talvez ficaram impressionados e acharam lindos e quiseram tentar grafar aquilo por um senso estético. Quem sabe? O fato é que um boi pintado naquela época é muito diferente de um boi pintado hoje, não é mesmo? Bom, então, quando nós vamos pensar em arte, quando nós vamos ver uma obra de arte, nós precisamos ver o seguinte, que definir o que é arte ou não para você irá depender do seu contexto cultural, do seu conhecimento, das técnicas aplicadas e do seu contato prévio com determinado tipo de manifestação artística. Por exemplo, quando escutamos um funk, remonta a coisas muito típicas da nossa cultura e que entendemos de acordo com a nossa sociedade no tempo atual. A percepção de um funk será bem diferente escutada por um japonês. E vice-versa, uma música japonesa escutada por nós, não é mesmo? Então, o contexto cultural faz muita diferença quando vamos analisar uma obra de arte. Segundo, quando vamos ver algumas obras e não entendemos como elas são feitas ou quais são os objetivos delas, se elas tiverem objetivos, nós não temos conhecimento das técnicas, não entendemos como aquilo é feito, não entendemos do porquê que ele é feito, não entendemos o seu contexto. E por isso não temos conhecimento da técnica e não podemos apreciar isso. Muitas vezes iremos nos deparar com coisas, realmente coisas, né, artísticas, que vamos pensar que elas são bonitas ou não devido à dificuldade do que elas são feitas. E, por fim, podemos pensar o tanto de contato que nós já tivemos com aquela manifestação artística. Por exemplo, uma pessoa que nasce numa casa de músicos, de um pianista que toca todo dia uma sonata ou alguma música de Bach, de Chopin, alguma música que é considerada clássica. Ela vai ter costume de escutar aquilo. E quando escutar, em outro ambiente, será mais fácil para ela entender. Já alguém que teve mais contato com a cultura popular dos anos 80 e 90, o rock and roll, terá mais facilidade de compreender as especificidades desse ritmo. E talvez tenha mais dificuldade para compreender as especificidades da música clássica. Talvez. Então, nosso contato, que influencia diretamente no nosso conhecimento, dentro de um contexto cultural, serão determinantes para que nós entendamos uma obra de arte. Aqui tem um pensamento muito legal, não é? A arte é uma forma de comunicação global, mesmo muito antes da internet. Não é legal pensar que quando vemos esses boizinhos aqui pintados numa caverna de 17 mil anos atrás, nos deparamos com algo que a gente consegue entender e consegue pensar por que foi feito? Ou seja, nós entendemos um pouquinho do que aquele ser de 17 mil anos atrás queria dizer. Bom, temos um semestre inteirinho para a gente pensar sobre o que é arte para a gente e o que a arte faz pela gente. A arte não deve ser entendida como algo separado do resto do nosso mundo. A arte está em todo lugar. Quando você bebe algo, quando você vê um comercial, quando você assiste a Netflix, quando você vê seu YouTube, quando você abre seu Spotify.
Adivinha o que tem lá dentro? Exatamente. Um tanto de arte e um montinho de outras coisas que nós vamos conversar mais pra frente. Como primeiro trabalho, para a semana que vem, eu quero conhecer vocês. Já que por hora não teremos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, peço que vocês gravem um vídeo ou vocês escrevam coisa curta de 30 segundos ou 4 linhas contando quem vocês são e como vocês veem a arte. O que é arte para você, tá bom? Pessoal, agradeço a atenção e qualquer crítica, qualquer sugestão, estou aberto aqui para nós conversarmos. Beleza, pessoal? Fiquem ligados lá no Moodle que o material sempre será postado por lá. Abraço!